Mas, de forma geral, os afogamentos são por ficar se debatendo, por se cansar, por tentar fazer ações que não vão trazer um bom resultado. E o que acontece, né, nos casos de sucesso? Quando a pessoa está com uma boia e ela fica quieta esperando, ela solta o corpo, e aí se tem uma correnteza, a correnteza leva um pouquinho para lá, leva um pouquinho para cá, mas a pessoa está ali tranquila, está boiando lá com a boiazinha dela, com o que ela tiver. E em casos em que não tem nem boia, mas a pessoa sabe boiar, então a pessoa mantém ali o comportamento de boiar e ela fica tranquila. Então, pode vir a maré, leva para lá, leva para cá, ela está indo junto. Ela não está fazendo esforço, ela não está se debatendo, ela não está tentando ir para baixo para colocar o pé no chão, porque não dá pé. Então, a maioria dos sucessos de salvamento é isso, é a pessoa que se lança, né? E, inclusive, quando uma outra pessoa chega para o socorro, se essa pessoa está se debatendo muito, está muito agitada, pode ser que ela afogue a ela mesma e a pessoa que foi salvar. Por isso, em que alguns casos, inclusive, quem está indo salvar coloca a pessoa num estado de desacordada. Porque em estando desacordada, tem uma possibilidade dela viver. E se ela ficar se debatendo ali, vai morrer os dois, vão se afogar os dois. Então, existem casos, né? Claro que tudo isso é feito por profissional, por pessoas muito bem capacitadas, deixa a outra desacordada para que possa fazer o caminho de volta, levando essa pessoa desacordada. Senão, a agitação dela, o debater dela, vai afogar os dois. Exatamente isso. Ou seja, porque você não teve tranquilidade, porque você não confiou, porque você se desesperou com a situação. Agora vamos trazer para o nosso meio. Quando você se desespera no deserto, vê se não é isso. Me desesperei. Meu cônjuge foi embora. Vou atrás, choro, imploro para ele voltar, me humilho na rua, faço vergonha na rua, peço ajuda para todo mundo, para o pai, para o irmão, ligo para a sogra. Ou seja, esse ato de desespero... Fico inconformada, não aceito. Só empurra mais o cônjuge para fora. Porque eu ainda não vi relato de que nesse ato de desespero o cônjuge voltou. E se voltar, vai ser a confusão. Volta para sair no outro dia, volta para sair na outra semana. E briga, e fica pior. Porque aí ele voltou e a gente teve uma briga pior. E aí agora ele me agrediu porque a gente brigou feio. Ou eu agredi ele. Taquei a panela na testa dele. Brigas. Não dá ideia, João. Não pode falar essas coisas, não. Ninguém tacou a panela na cabeça de ninguém. Não pode falar. Até porque as panelas de hoje estão pesadas pra caramba. Então, gente, não. No desespero, não dá. Desespero não é descansar. Descansar é confiar. Confiar em quê? Confiar na promessa. Confiar no que a palavra diz. Entender o que o Senhor diz sobre isso que eu estou vivendo. O povo de Deus já passou pelo deserto. E olha quem chegou à Terra Prometida e quem não chegou. Já parou para fazer essa analogia? De olhar para a Bíblia e entender quem entrou na Terra Prometida e quem não entrou? Eu te digo quem não entrou. Quem não entrou, 80% das pessoas que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Foram as pessoas que não confiaram no Senhor. Porque eles chegaram diante de Canaã, diante da Terra Prometida, olharam o gigante lá e disseram: não pode ser. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Esses gigantes vão acabar conosco. Era melhor termos ficado no Egito. Não confiaram no Senhor. E 20%. 2 dos 10 espias, 20%, olharam e disseram assim: essa é a terra que o Senhor nos prometeu. Essa é a terra que emana leite e mel. Olha o tamanho das uvas.
Olha o tamanho dos cereais, dos legumes. Olha o tamanho. É aqui mesmo. Ué, mas tá cheio de gigante. Ué, Deus vai nos dar força para botar os gigantes para fora. Porque eu confio no Senhor. Vai nos dar força, vai nos dar estratégia, vai nos dar condição. Vai fazer o gigante sair correndo sozinho. O Senhor vai resolver. É assim que nós devemos olhar para as notícias que chegam. Chegamos diante de uma situação que eu poderia retornar, mas agora a gente já falou sobre isso. A Amy está grávida. Ficou noivo. Vai casar. Casou com a Amy. Agora não tem mais jeito. Por quê? É só um gigante. É só um gigante que Deus vai te fazer vencê-lo. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Porque para Deus não há impossível. Não há impossível. Então, toda circunstância que se levanta é somente mais uma oportunidade para você demonstrar o tamanho da confiança que você tem no Senhor, para você descansar nele, para você provar a sua fé e crescer um pouco mais a sua fé, a sua vida espiritual, a tua intimidade com o Senhor. É para isso que servem as circunstâncias difíceis. E aí, nesse momento, Ivan, sabe como a gente vive? A gente vive um momento tão especial de entrega, de confiança, né? Que a gente vive assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Se voltar, ok. Se não voltar, ok. Se voltar hoje, tá bom. Se voltar amanhã, tá bom. Porque o mais importante é o meu relacionamento com o Senhor. O mais importante é o que eu sinto do Senhor me tratando, me cuidando, porque muitos milagres acontecem ao meu redor no momento em que eu faço essa entrega, essa confiança, no momento em que eu entro nesse lugar de descanso. Esse lugar de descanso, ele é tão especial, ele é tão mágico, ele é tão divino, ele é tão sobrenatural, que você consegue viver, independente das circunstâncias, você consegue viver em paz, vivendo um dia de cada vez, resolvendo o que tem que resolver um dia de cada vez, resolvendo situação por situação, tratando, porque às vezes não é resolver, às vezes é só tratar, às vezes é só viver. Mas esse lugar de confiar, ele é incrível, ele é sobrenatural. E não é porque é sobrenatural que eu e você não temos acesso. Pelo contrário, ele foi feito para eu e você que somos humanos, que estamos aqui na Terra, que estamos nesse tempo. Esse lugar, ele foi feito para nós. E aí, quando estamos nesse lugar, uau, tá tudo bem. O que é que o marido está fazendo lá? Tá tudo bem. Vai voltar agora, vai voltar depois. O mais importante não é isso. O mais importante é o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou crescendo, o que eu estou evoluindo, o que o Senhor tem me entregue. Quantas de vocês estão passando pelo deserto e, por exemplo, estão fazendo a formação dos sonhos, está fazendo o negócio do sonho, está vivendo o equilíbrio emocional dos sonhos, está vivendo um momento especial com os filhos, um momento especial com os pais. Quantas de vocês já estão vivendo isso? E se não estão vivendo, vão viver. Basta descansar no Senhor. Basta entrar nesse lugar de descanso que você vai viver isso. E o marido é só um pontinho lá, gente. É só um pontinho. Vocês vão viver coisas extraordinárias e sobrenatural, que é o que o Senhor tem para mim e para você. E sabe o que é mais incrível? É que quando a gente entra nesse lugar de descanso, que de repente a gente entrou por causa do marido, entre aspas, por causa do deserto, entramos nesse lugar de descanso por causa do deserto. Depois a gente sai do deserto, Ivan. Mas a gente nunca mais quer sair desse lugar de descanso. Uma boa tarde e amanhã a gente se vê aqui de novo. Tchau, tchau. Até Fique com amanhã. Deus.